Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves e estamos em mais um episódio do Santos do Fundão. E hoje aqui na gravação comigo estou com... Dani Morango. Tati Boni. É isso aí, pessoal. E assim como no episódio recente também que a gente gravou, hoje nós não vamos falar de um santo específico. Na verdade, a gente vai falar de um conjunto de santos que estão especialmente na oração eucarística 1 da Santa Missa, do cânon romano. Então a gente aqui vai comentar um pouquinho sobre esta oração eucarística 1 e também vamos falar um pouquinho da história bem rápido, né, de cada um desses santos. É importante só reforçar que a gente não vai falar no detalhe a biografia de cada um deles. A gente espera que com essa pequena pincelada que a gente fale para vocês da vida dele, vocês tenham curiosidade também de pesquisar. Para nós, certamente, alguns deles já despertou curiosidade e nós desejamos gravar mais profundamente a história de alguns deles. Também não vamos falar de todos os santos que estão no cânon romano, na oração eucarística 1. São mais ou menos ali 24 santos, né? Nós devemos falar aqui, Dani me corrige, de quantos mesmo? 12 santos aqui, tá? Quando vocês ouvirem o nome, vocês vão lembrar até do padre falando, porque parece que já vem os nomes na cabeça conforme vai vindo, e até a voz do padre já vem na nossa cabeça quando estiver falando deles, né? Então vamos começar. E para a gente começar, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a oração eucarística, né? Espero que vocês já participem, e aqueles que não participam vão conhecer, e aqueles que já participam, como o Rodrigo falou, vão recordando aí de cada momento. Então, a oração eucarística é o coração de toda a Eucaristia, de onde converge toda a nossa ação litúrgica. É a oração de ação de graças e de consagração. Por que de ação de graças? Não para nós falarmos apenas o nosso muito obrigada, mas é uma ação de graças de louvor, que brota do coração de quem conhece, né, de quem contempla as maravilhas de Deus. Essas maravilhas que são preparadas aí pela liturgia da palavra. É do tempo forte de exaltação da criatura diante de Deus. Então, assim, nós somos convidados, né, através do presidente da celebração, a darmos graças ao Senhor nosso Deus. Então, nós damos graças e proclamamos o louvor e mistério pascal do Senhor, que morreu e ressuscitou, nos salvou, dando a vida ao Pai por nós. O sentido do louvor e da ação de graças nos é dada pelo prefácio, que nos recorda a história da salvação, que estamos a celebrar e que, obviamente, conclui com a aclamação do santo. Nesse ambiente de louvor, o sacerdote unido à Assembleia invoca o Espírito Santo e implora o poder divino, para que pão e vinho se convertam no corpo e sangue de Cristo, e para que, recebidos na comunhão, os que participam sejam salvos. Depois da instituição, a Assembleia em oração proclama o memorial da Páscoa de Cristo, une-se à sua oferta e reza por toda a Igreja da terra, do purgatório e a Igreja do céu, acentuando assim o sinal da unidade da Igreja. O tema do louvor e a ação de graças, que vai desde o princípio, reaparece no por Cristo, com Cristo e em Cristo. Depois disso, a Assembleia sente o desejo de clamar o mistério e finda-se com um amém. É isso. Muito boa essa explicação que a Tati trouxe aqui pra gente, né? E ela é a oração eucarística mais antiga, né? Na igreja, ela remonta ali ao século IV, né? Ao século V, e veio durante esse processo de evolução da igreja, ela também sofreu algumas alterações, né? Foi incluso, por exemplo, mais recentemente São José na oração eucarística 1, na verdade foi incluso em todas, né? Depois pelo Papa Bento XVI, né? Mas primeiro na oração eucarística 1, e depois ela sofreu mais algumas adições aí durante a evolução da igreja mesmo, né? Durante o processo de evolução da missa ali, né? Que ela foi montando a missa como ela é hoje, né? A missa latina, né? E ela é uma oração mais solene, né? Ela, justamente por vir já de tempos antigos, ela, diferente das outras orações eucarísticas, ela é uma oração mais solene.
E aí, antes da gente falar, né, dos santos da oração eucarística 1, né, já comentaram alguns nomes, é legal a gente dizer aí o que levou, né, o que levou a igreja a considerar a memória desses santos, né, uma memória obrigatória durante as liturgias, durante as missas, né, e aqui a gente vai ter uma noção do papel importante desses santos dentro da igreja, né. Então, são basicamente aqui 5 aspectos, né, que levaram, né, a igreja a tomar a decisão sobre esses santos estarem na oração eucarística 1. O primeiro aspecto é uma importância relevante, né, regional, né, seja ali num país, ou seja, numa determinada região mesmo desse país, ou até mesmo de um continente, né. O segundo critério, né, que eles levaram em consideração é contribuição significativa para a fé. Então, tem alguns desses santos que eles são conhecidos por ter, através da sua vida, né, feito uma grande contribuição para a fé cristã e a expansão da fé cristã, né. O terceiro motivo, e aí alguns deles logo no início a gente vai perceber, né, é o testemunho de fé heróico, né. Então, normalmente é associado aqui aos mártires, né, cristãos aqui, especialmente os mártires do primeiro século, né. A popularidade e devoção dos fiéis, então, de fato, aí são santos que se popularizaram muito rapidamente dentro da igreja. E o quinto e último aí é por já determinação da própria igreja, né? Como, por exemplo, eu citei aqui São José, né? Que é a determinação da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Então, é quando geralmente vem ali para uma ordem já mais estruturada do próprio Vaticano, da igreja ali, e que determina, né, a inclusão de um santo ou outro na oração eucarística. Então, esses são os 5 aspectos que levam, né? Quem sabe um dia aí não vão ter junto lá com Lino, Cleto, Clemente, Tati, Dani, né? Pode ser aí uma possibilidade, né? Amém, Senhor. Vamos falar então de alguns santos aí, vamos falar de alguns deles e depois a gente vai compartilhando, vai conversando aqui sobre a história deles. Bora lá. Vamos, mas deixa eu só reforçar que, como você falou, né, a oração eucarística 1, ela é mais solene, então ela é rezada hoje mais em épocas festivas e importantes na igreja, né? Você vai na missa todo domingo, normalmente você vai ver a oração eucarística segunda, acho que a oração eucarística segunda ou terceira é uma das que a gente mais costuma ver, assim, no tempo comum, né? Então, e ela, antigamente só tinha ela, né? Ela é a primeira e ela, depois do Papa Paulo VI, é que outras orações eucarísticas foram criadas. E aí a gente vai entrar um pouquinho na vida dos santos, como a gente já citou. Santos esses que fica assim, o Rodrigo até comentou e eu reforço que vale a pena, embora a gente não encontre material vasto do detalhe, sabe? Que nem a gente costuma falar nos episódios, nasceu, cresceu, né? A família era assim, fez isso, fez aquilo, estudou, não estudou, né? Como são santos muito mais antigos, é mais difícil encontrar os detalhes. Mas mesmo assim vale a pena estudar e vale a pena entender o que esses santos representam para a igreja. Eu, por exemplo, fiquei muito... Eu não sei a palavra que eu usaria agora, mas eu achei muito legal que, assim, coisas que o primeiro Papa fez, né, o primeiro não, o Lino, o segundo Papa fez lá, decretou e que veio durante a igreja o tempo todo, até quase que nos tempos de hoje em dia. Eu falei, caraca, isso vem lá de trás, então faz sentido a nossa tradição, a igreja, não sei o quê. Então, me trouxe muito esse sentimento, assim, de conhecimento mesmo, né? Porque muitas coisas a gente não conhece. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente vai se deparando com a riqueza. Acho que quanto mais a gente aprende, pesquisa, lê, toma conhecimento, a gente vê o quão rica é a nossa igreja. E quanta coisa tem para aprender ainda, né? A gente aprende e continua aprendendo e não aprendeu tudo. Então, sempre vale a pena estudar, gente. Sempre vale a pena tentar sair do raso e ir para o mais profundo. Fica aí a minha observação. E legal assim, né? Só fazer um ajuste também aqui, a gente falou de 24 santos, que a gente vai comentar 12, né, mais ou menos, mas aqui a gente está também desconsiderando os 12 apóstolos, que eles estão também na oração eucarística 1. Então, na verdade, são 36, se a gente for contar com os 12 apóstolos aqui, né? Então, aqui na oração eucarística 1, só refazendo lá a abertura,
a gente vai falar de 12, ao todo são 36, né? Existem outros 12, vou falar que são menos conhecidos, coitados, né? Coitados não, cuidado de mim, né? Em conhecê-los menos, né? Mas tem os 12 apóstolos também que a gente não vai falar aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai falar a partir de Lino, né? Aqui de São Lino, que foi o primeiro papa, como a Dani comentou. E aí vamos falar de 12 dentro desses 24 santos aqui, tá bom? Só fazendo esse pequeno ajuste aqui na narrativa. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre São Lino. Posso começar? Pode. São Lino é natural da Toscana. Ele foi enviado pelo seu pai Herculano para Roma e depois de assistir às pregações de São Pedro, ele se converteu, tornando-se um cristão muito fervoroso, né? E ele tinha muitas qualidades e virtudes que foram reconhecidas assim por São Pedro, né? E foi São Pedro que ordenou o bispo e o escolheu como companheiro de suas viagens apostólicas. Ele chegou a ser vigário de Pedro em Roma, né? Quando Pedro foi para Jerusalém para o primeiro concílio, foi ele que ficou ali na igreja de Roma cuidando das coisas, enquanto São Pedro estava fora. Peraí, gente. Vigário de Pedro já não dá, né? A pessoa para ser vigário de Pedro, aí a gente não vai querer se aprofundar, mas aí a gente tem que fazer alguns comentários. Vigário de quem? Nada mais, nada menos que Pedro. Mas já dá para entender por que ele foi o sucessor de Pedro, né? A pessoa não era pouca coisa. Então, e aí, ele também foi mencionado, né, por São Paulo, ali no livro de Timóteo, 2 Timóteo 4, no capítulo 4, versículo 21, ele é mencionado por São Paulo, e ele foi enviado para Pedro também numa missão lá na Gália. Quando começou a perseguição de Nero, ele voltou para ajudar Pedro e Paulo. Então, durante o tempo ele ficou ali em Roma, depois ele foi para uma missão que São Pedro que enviou ele. Só que quando começou a perseguição e a coisa ficou feia, né, ele voltou para ajudar Pedro e Paulo. E aí, quando eles foram detidos, né, São Pedro escolheu como sucessor. Ele foi o único papa escolhido dessa forma. Então, ele foi escolhido pelo primeiro papa. Olha só a importância, né, de São Lino aí para a igreja, né? Nenhum outro papa foi escolhido dessa forma, mas ele foi escolhido pelo próprio Pedro, né? E ele ficou com São Pedro ali do lado até o seu martírio, né? Até Pedro sofrer martírio, e depois ajudou a sepultar o corpo de São Pedro. Durante o tempo que ele ficou ali né, governando a igreja, né, teve vários acontecimentos. Então, teve a morte de Nero, a destruição de Jerusalém, a dispersão dos judeus, que foi um momento que muitos judeus se converteram ao cristianismo também. E foi ali, né, ele manteve ali um decreto que perpetuou durante muito tempo na igreja, que foi um fato curioso que eu pesquisei, que eu achei muito interessante, né? Essa questão das mulheres usarem o véu. Então, foi a partir ali, né? São Paulo recomenda, mas Lino deu o decreto e isso se perpetuou até por meados ali de 1960, onde veio o Concílio Vaticano II. Então, quando você pensa lá nos primórdios, né? Ano 67 da era cristã, e aí o negócio durou até 1960. Eu falei, olha tanto de tempo, a tradição vindo, né? Aí você vê a tradição, coisa... Eu fiquei muito encantada. Ele era um cara, assim, fenomenal, além de todas as virtudes, e que realizou muitos milagres, chegou a ressuscitar mortos, e ele era um exímio em expulsar demônios. Então, ele, além de governar muito bem, ele tinha esses dons místicos, posso dizer assim, né? E tanto foi que ele expulsou um demônio da filha de um cônsul, chamado Saturnino, e como ela se converteu ao cristianismo depois, o pai ficou doido, e foi aí que São Lino morreu, né? Porque o pai ficou muito bravo com essa questão dela ter se convertido e mandou, né, prender e decapitar São Lino, que aí ele foi né, sofreu um martírio. E aí é isso daí que eu
eu vi sobre São Lino. Quem tem coisas para complementar, porque é só, né, o sucessor de Pedro na igreja. E assim, é o sucessor de Pedro na igreja e ele pega a bomba, né? Porque Pedro e Paulo que morrem, né? Dois grandes apóstolos da igreja. E na época a igreja ainda tinha uma, não vou dizer divisão, mas tinha divergências, né? Entre o pensamento mais judaizante, vamos dizer assim, né? Mais tradicional, de origem judaica, né? Que muitos apóstolos que viviam ainda em Jerusalém tinham esse pensamento, com o pensamento mais expansionista, vamos chamar assim, de Paulo, né? E, pô, tanto que até na gravação de São Paulo a gente narra vários momentos ali de divergência entre Pedro e Paulo mesmo ali, né? Mas sempre muito com respeito, mas houve, né? Divergência, Concílio de Jerusalém e tudo mais. E quando os dois morreram, pô, quem assume a igreja? Né? São Lino. E aí eu fico sempre me colocando numa condição humana aqui de me colocar no lugar deles. Põe no lugar dele, né? Pô, cara, morreu Jesus, morreu 12 apóstolos, 12, né? João não tinha morrido ainda, mas os outros já tinham, né, morrido também, assassinados, né, tudo mais. E, cara, ele pega a igreja e a igreja se expande com Lino mesmo, né? E a partir daqui, outra coisa que eu acho muito bonita, e quando eu estive lá no Vaticano eu vi isso, né, tinha uma pedra, né, com o nome de todos os papas, né? E como é bonito a gente não ver um vácuo na história, né? Em 2024 anos não tem um momento que não houve papa, né? Pode ter tido a maior perseguição do mundo, pode ter tido a maior divergência dentro da igreja, a gente sabe que houve durante a história várias situações dentro da igreja, mas nunca deixou de ter um papa, né? E isso mostra como a igreja é de fato o corpo místico de Cristo, né? Porque sempre, e eu ouvi isso esses dias inclusive, né? Sempre Deus colocou o papa necessário para aquele momento da igreja, né? Não importa o que a gente pense, né, dos papas, e sim o que Deus quis para esse papa. E ele é o melhor papa que Deus escolheu para aquele momento da igreja, né? Então, São Lino, eu fico me colocando muito nesse lugar dele, né? Fala, meu, imagina, o cara recebeu uma bomba, né? Que Pedro e Paulo morrem. Ele tem que unificar, de certa forma, a igreja, e ele faz isso, né? Ele consegue, através do jeito dele, unificar a igreja e expandir. Mesmo com perseguição que se seguiu, né? Ele expandiu a igreja. Então, acho que esse é o comentário que eu queria fazer de São Lino, né? Ah, vocês não deixaram nada para mim. Não, é isso, gente. Tá bem completinho o que eles falaram. Eu só queria ainda falar da minha tristeza quando eu acabei de ler aqui do pai, o abençoado do pai que mandou matar a Lino. Ele converteu a filha e o cara mandou matar. Pelo amor de Deus. Eu fiquei muito revoltada. Foi tipo aqueles romances literários que você termina, quando você termina o livro, a pessoa se mata ali, se joga na frente de um trem. Fala, meu, pra mim foi isso, porque eu não acredito. Mas amém. Então, o próximo que a gente vai falar é sobre São Cleto. Ele era filho de Emiliano, o nome do pai dele, né? Romano de nascimento. Foi discípulo de São Pedro. Aliás, né? Muitos foram discípulos de São Pedro. Acompanhou ali, né? No comecinho da igreja e como as coisas se organizaram, né? Acompanhou ele também em viagens apostólicas pelo sul da Itália e estabeleceu a primeira comunidade cristã na Puglia. Ele tinha uma gruta subterrânea onde ele se reunia com seu rebanho e ela é preservada, né? Foi preservada como a cripta de São Cleto. E a experiência dele orientando e protegendo a comunidade foi muito útil depois do martírio de São Lino. Então ele já tinha uma experiência aí das criptas, né, das grutas, dessa questão assim, que foi muito útil, né, depois que São Lino foi martirizado. E aí foi ele que organizou Roma em 25 paróquias e começou na prática, né, que é continuado até hoje. Então a gente sabe aí que a diocese é dividida em paróquias e tem toda essa organização da igreja para que os padres, bispos e, né, arcebispos, enfim, possam organizar e conduzir o rebanho de melhor forma, e isso começou lá com São Cleto. Então isso lá começou com São Cleto. E outra coisa também que começou com ele, que o costume, né, de cartas papais
serem começadas com as palavras saúde e bênção apostólica. Então isso começou lá com São Cléton. Olha também outra coisa que vem e perpetuou aí ao longo da história. Ele escolheu um lugar particular na colina do Vaticano para sepultar os papas. Então foi ele que começou com essa questão para poder sepultar os papas, né, que foram, né, então São Pedro, São Lino, num lugar específico. E aí ele levantou uma pequena igreja que seria o primeiro esboço ali da Basílica de São Pedro que a gente tem hoje. Então foi São Cleto que fez uma igrejinha ali do lado, né, e foi ali que começou a surgir que poderia ser, né, o que é hoje a Basílica de São Pedro. Ô Dani, não é à toa que o nome dele significa solicitado ou convocado, né? Eu ia falar isso, agora você eu sem palavra, Tati. Eu achei interessante essa curiosidade aqui. E aí, o que nas minhas pesquisas também eu encontrei foi que durante o papado dele ocorreu a erupção do Monte Vesúvio. Aí, quando eu li, eu falei, o Rodrigo deve saber o que é essa erupção do Monte Vesúvio. Ela é bem famosa, né? Em Pompeia, né? A erupção do Monte Vesúvio que acaba com a cidade de Pompeia. Destruiu, E já havia cristãos lá na cidade de Pompeia também. Né? Então, a Tati, dessa vez, que roubou tudo que eu ia falar aqui praticamente, né? Eu ia falar isso, ia falar... Não, aí eu falei que você sabe aí, eu estou te dando gancho para você falar da erupção. Como eu tô boazinha. Além da erupção do Monte Vesúvio ali, que acabou com Pompeia, também teve a segunda grande perseguição contra os cristãos, né? Que foi do imperador Domiciano, né? Ele que desencadeou essa grande perseguição aos cristãos. Como a Dani comentou, né? Ele colocou ali ele ordenou 25 sacerdotes em Roma, né? Fazendo ali a cidade de Roma ali, né, com toda a sua estrutura. As paróquias, né? Paróquias, isso, estava tentando lembrar o nome, obrigado. E foi ele que já ali no começo da igreja mesmo, já estabeleceu a veneração ao túmulo de São Pedro, né? A gente vai ver que durante o tempo da igreja isso se perde no sentido de não terem certeza, né, que ali estava o túmulo de São Pedro mesmo, e isso só veio ser retomado na década de 60, quando de fato encontram ali, através de escavações, o túmulo de São Pedro, lá ali naquela colina do Vaticano, né, que era... Ninguém queria aquele lugar ali onde fica o Vaticano hoje, né, então ali onde foi enterrado São Pedro e foi construída essa primeira igreja e que hoje é a Basílica de São Pedro, né, onde o altar fica em cima do túmulo de São Pedro ali, né, e também está enterrado ali Cleto, né, ao lado de São Pedro. Para encerrar, tem uma oração dele, mas vou dizer, só os fortes a farão. Glorioso e eterno Senhor, peço-vos pela intercessão de vosso servo, o Papa Santo Anacleto, que construiu o túmulo de São Pedro, nosso primeiro Papa, a graça de ser sempre um defensor do papado e de cumprir com zelo apostólico os deveres do fiel cristão. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre São Clemente. Ele considerado como um dos primeiros padres da igreja por causa dos seus escritos, e foi citado também em Filipenses, no capítulo 4, versículo 3. Ele descendia de uma família imperial flaviana e é primo do casal do cônsul Tibério Flávio Clemente, filho de Faustino, senador romano. Foi eleito para governar a igreja após o martírio de São Cleto. Então vocês veem que ele descende de uma família, né, nobre, né? Não era romano, né? É romano, né? Então vem aí de uma família topzera, né? E aí foi ele que instituiu os notários públicos que tinham como tarefa registrar os fatos de cada martírio e tudo o que diziam os católicos perseguidos diante dos juízes e imperadores. Então é por isso que a gente tem alguns registros, aí, relatos, algumas anotações e que a gente pôde conhecer os mártires, porque foi através dele que ele instituiu essa tarefa aí para registrar. Então, como que o fulano foi, né, mártir, como é que morreu, o que ele disse antes de morrer. Então, para deixar esse registro para que a gente pudesse conhecer da história da nossa igreja, né?
E aí, no ano 96, houve um cisma, né? Teve uma briga ali, eu não sei como eu posso nomear isso, mas em Corinto, e eles recorreram a São Clemente para solucionar essa situação. E aí, o que é curioso nisso? É que São João Evangelista, né, ainda era vivo. E ele é um dos apóstolos. Então, teoricamente, supostamente, você pensa assim, mas então São João Evangelista que tinha que ter sido consultado nessa briga, né, já que ele era uma autoridade ali que viveu com o próprio Cristo. Mas, embora São João estivesse vivo, eles não recorreram a São João como primeira opção para solucionar esse problema. Eles recorreram sim a São Clemente, porque eles reconheceram a autoridade do Papa. Quem era chefe da igreja naquele momento era São Clemente. Então, eles foram atrás de São Clemente para pedir ajuda. E aí, o resultado dessa intervenção de São Clemente é uma carta muito famosa, muito pelo seu conteúdo, que é um documento de primeira grandeza que é conhecida e que foi revolucionária, digamos assim, porque falava muitas coisas importantes para a igreja, né? Ele deu muitas orientações ali para o povo de Corinto através dessa carta. E ele governou a igreja dos anos 88 até o ano 97, mais ou menos. Pelo menos é o que a gente... Porque assim, as datas ficam um pouco mais confusas, né? Porque é tudo muito antigo. Mas pelo menos onde eu pesquisei foi esse tempo que ele ficou ali né, governando a igreja. A minha colaboração, que foi que ele que instituiu o uso litúrgico da expressão amém. Aí eu até grifei com vários verdinhos aqui, porque eu falei, E sobre a liturgia também, ele que instituiu a oração do santo entre todos, né? A gente falar a oração do santo junto com o padre, foi ele também. E também na missa, o final, né? A fórmula final lá, o Missa Est, né? Ele que também instituiu isso, né? Na celebração da Santa Missa, né? Isso que você comentou, Dani, que eu ia falar também de São João, eu fico muito admirado aí pela humildade de São João, né? E a obediência, né? Porque é o que você falou, né? Poxa, ele estava vivo, teve alguns papas enquanto ele estava vivo ainda, e ele poderia, né, ser, como ele é o mais velho, ele que viveu de fato com Cristo, né? Ele poderia ser uma autoridade, mas ele respeitou, né, a sucessão apostólica, né? E assim como ele devia obediência a Pedro, ele devia obediência a Lino, a Cleto, a Clemente, né, a Sisto. Então ele veio obedecendo, né, essa sucessão apostólica e papal, né, sucessão papal aqui na verdade, né. E outra coisa também, que você comentou aí de Coríntios, né, da comunidade de Corinto, a gente vê que era uma comunidade muito arisca, vamos dizer assim, né, tanto que tem algumas cartas de São Paulo, né, aos Coríntios, e tem cartas também de São Clemente aos Coríntios. Existe um documento da igreja que são as cartas de São Clemente aos Coríntios, né? E, então vale a pena aí a leitura também dessas cartas. É isso aí. Toda vez que vocês pensarem... Desculpa, Tati. Pode ir. Dani, quem foi? Né, que as duas falaram ao mesmo tempo, mas pode seguir. Nós três falamos no tempo. Então, só para pensar, né? O seu nome não está citado na Bíblia? Não, né? O meu também não, mas o de São Clemente está, né? Ele fala ali, São Paulo, né? Como a Dani comentou, né? E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente. Então, São Clemente ali é citado na Bíblia o nome dele, né? Coisa pouca. E sempre que vocês pensarem em São Clemente, pensar que ele foi o santo da evangelização. Ele evangelizava com o coração, então era um marco dele a questão da evangelização. Então você que está precisando de uma graça especial de conversão, vai para esse aqui. Esse aqui tem menos pedido, então vai para o São Clemente agora. Inclusive eu já comecei. Deve ter menos gente na fila. Ou não, né? Ele já está há muito tempo lá no céu, já teve muitos anos aí de gente, talvez, né? Porque a gente não tem muito conhecimento, mas ele foi fundamental. Mas né? O povo que rezava por ele, amiga, também já está lá no céu. Será? Agora que a gente está conhecendo mais. Esse aí já... Esses são os santos do fundão mesmo, né? Lá do fundão, esses aqui, ó.
Não, e é legal que a gente, como o Rodrigo falou, né, no começo, se você vai ali no Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, é quase, você já decora, de tanto participar da missa, você decora isso, esses nomes. Mas conhecer a história deles no detalhe, ou pelo menos um pouquinho, né, que nem a gente tá fazendo agora, foi a primeira vez, assim. Eu ouvi os nomes e falei, legal, são pessoas que foram importantes aí. Mas não tinha ido ainda atrás para conhecer melhor, ver o que eles fizeram pela igreja, qual que foi o papel deles, né, na história, o que eles deixaram pra gente aí até hoje. É muito, muito legal essa. E o legal, né, você está falando, eu lembrei agora da Semana Santa, né, que era um dos momentos que eu estava estudando aqui para esse episódio, né, aí não querendo datar, mas a gente estava estudando durante a Semana Santa aqui esse episódio, e aí quando teve o Sábado de Aleluia, né, que faz a oração eucarística, né, ali, e cita os nomes, eu até comentei no nosso grupo ali, né, que como é diferente, né, a gente conhecer um pouco a história dele e viver e ouvir esses nomes, né, e aí você, pelo menos a mim, talvez tenha me emocionado até mais durante a missa do Sábado de Aleluia, ouvindo esses nomes, do que qualquer outro ano que eu ouvia e passava, sabe? Ali no Cleto, Clemente, beleza, né? Foi alguém importante aí, né? Mas quem foi, não sei exatamente. Então acho que dessa vez foi bem bacana, assim, ouvir essa oração eucarística no Sábado de Aleluia. A gente vai prosseguir? Cisto. Isso, Cisto. Só que eu anotei uma coisa de São Cisto que você falou em São Clemente. Agora, isso fez parte da minha confusão de memória aqui. E aí, Na verdade, o oração a parte do santo e do santo. No final da missa, quem fez foi Cisto, não foi Clemente. É isso, né? Então, Aí eu tava lendo aqui, eu falei, como assim? Não pode dois? Vamos lá. Então a gente vai seguir falando agora sobre São Cisto. Ele era romano, descendente de uma família nobre. Enquanto Papa, ele emitiu 3 decretos importantes. O primeiro é que somente aqueles admitidos às ordens sacras poderiam tocar o cálice sagrado e a patena. Então, somente o sacerdote poderia tocar, né, no cálice sagrado e na patena durante um determinado período da missa. E isso foi cumprido até 1960. Depois teve algumas alterações no rito. E o outro decreto que ele emitiu é que, após visitar o Papa, os bispos só podiam retornar para sua diocese com autorização do próprio Papa. Então, assim, eu fiquei meio confusa, que eu falei, como assim, né? Que tem que pedir para ir embora e tal. Mas é que o Papa precisava dizer que o bispo cumpriu a função que ele foi cumprir lá, entendeu? Para o bispo não ir embora. E o bispo precisava escrever uma carta falando que estava em comunhão com o Papa. Sim, porque senão ele poderia voltar sem autorização do Papa, ter brigado com o Papa lá, ter, sei lá, né, ter rompido as relações e voltar e começar a fazer as coisas por conta própria. Então, para mostrar que estava em comunhão com o Papa precisava autorizar esse retorno do bispo e tinha que haver essa carta aí para poder regulamentar aí o retorno. E também o terceiro é que, após o prefácio da missa, a oração dos santos seria recitada em conjunto pelo sacerdote e a assembleia. Correto? Sim, isso tá. E aí, ele foi martirizado e sepultado perto da colina do Vaticano, onde permaneceu até 1132, e nesse ano o Papa reinante permitiu que levassem o corpo para um lugar chamado Alife, que estava ocorrendo uma peste lá e eles acreditavam que as relíquias realizariam um milagre. Então o Papa reinante na época autorizou que as relíquias de São Cisto fossem levadas para esse lugar para poder eliminar e acabar com essa peste. Algo a complementar? Aproveitaria aqui vou falar antes da Tati, senão ela rouba minha fala. Eu não tenho. Pode falar, porque dele eu não tenho complemento. Não, que ele tem 2 cartas, né, de cunho doutrinário, que é uma sobre a Santíssima Trindade e uma outra sobre a primazia do Bispo de Roma, né, então sobre o próprio Papa, né, e também, aí, gente, como a gente está falando lá do século I, século II, não tem todas as confirmações, mas que também foi aqui que começou
né, as divergências entre a igreja romana, né, vamos dizer assim, e as igrejas orientais, o que viria lá depois na frente ser o cisma do Oriente, né, mas isso muitos séculos depois. Mas que aqui já começou algumas divergências entre as igrejas. E ele morreu decapitado, né? Essa é outra coisa, mais um mártir, né? Então vamos lá, pessoal, sobre São Cornélio, né? Ele foi o 21º Papa, né, da Igreja, ele ficou entre 251 e 253, né? O período, apesar de curto, né, foi um período muito conturbado da história da Igreja, né? Houve ali um momento, né, onde houve uma divergência muito forte, porque durante esse período que uma igreja estava sendo muito perseguida, houve cristãos que apostataram, né, que renunciaram à fé, mas depois esses cristãos se arrependeram, né? E Cornélio, né, que tinha uma visão muito misericordiosa da fé cristã, ele aceitava a remissão do pecado, né, da apostasia desses cristãos. Porém, existia uma outra figura importante na igreja naquela época também, que se chamava Novaciano, né, que para ele isso era completamente fora de ordem, né? E Novaciano ele conseguiu, né, levar junto com ele boa parte da igreja também, né? E aqui ele já tem um atrito com Cornélio, né? E tem ali uma divisão, né? E já que também Cornélio ele era um grande defensor já antes, né, da primazia papal. E aí, como papa, obviamente, ele defendeu isso, e aí Novaciano ele acabou sendo considerado, vamos dizer assim, um antipapa, né, nesse período já no início da igreja. Né, e aí, sob a liderança de Cornélio, a igreja ela continua a crescer, né, na defesa da fé e a manutenção da unidade da igreja, e aí, né, separando aqueles que não aceitaram a teologia mais misericordiosa, vamos dizer assim, né? Ele defendeu a autoridade papal, né, como um centro de unidade da igreja, né? Então a igreja tem diversos bispos, mas o centro da unidade é a figura do Papa, né? E o pontificado dele foi breve, né, mas ele foi conhecido como um líder corajoso, compassivo e que enfrentou os significados e desafios durante a história da igreja, durante seu período na história da igreja. Então, eu vou fazer só um adendo, né, que seu valor era misericordioso, mas não é que ele deixou o pessoal voltar sem nenhuma punição, tá? Tinha, sim, uma penitência que precisava ser paga por essas pessoas, e se fossem bispo ou padres, eles perderiam a faculdade para sempre, então eles não poderiam exercer mais, porque eles tinham traído a fé, né? Eles poderiam voltar a ser cristãos, poderiam voltar ali a seguir a fé, mas eles tinham uma penitência a ser paga por isso que eles realizaram. E um fato que eu achei engraçado não, engraçado é o que a gente fala, né, no senso comum, a palavra engraçada, mas que com a perseguição, né, Cornélio ele foi exilado, aí depois ele foi preso, e lá na prisão, aí não contente, né, a perseguição acho que de Galo, se eu não me engano, né, e aí primeiro ele exilou São Cornélio, depois ele viu que São Cornélio estava ali ainda cuidando muito mesmo exilado, cuidando da igreja, cuidando das coisas da igreja e tal, e convertendo as pessoas. Aí Galo resolveu prender, falou, então vamos prender esse homem aqui que ele está ainda agindo muito. Aí não contente, na prisão ele converteu o carcereiro e os guarda tudo. Aí o Galo ficou furioso, falou, vamos matar logo, mata, porque esse cara aqui tá dando muito trabalho. Eu achei muito curioso esse final da vida, né? Foi curto o reinado né, ali, o governo, né, da igreja de São Cornélio, mas foi muito frutífero e incomodou tanto que lá não, chega, não vou dar mais chance para esse cara aqui, vamos matar logo que ele tá convertendo muita gente. Achei muito interessante isso. Então vamos seguindo aqui, e o próximo que a gente vai falar é São Cipriano. Ele governou ali no ano de 258, né, mais ou menos. E ele nasceu em Cartago, em uma família rica. Ele se converteu aos 35 anos. E ele era advogado, né? Então era uma pessoa estudiosa e tudo mais. E o interessante é que ele se converteu e ele foi ordenado sacerdote, né? Depois da conversão. E 3 anos depois já foi eleito bispo. Então o cara já dava para ver que não é, né? Ele mergulhou ali mesmo na igreja.
Ele foi conhecido por seus textos teológicos, onde defendeu o bom comportamento dos fiéis. E escreveu também uma bela obra que tinha falando sobre a unidade da igreja, que ele tinha uma frase assim, ó: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja como mãe. Olha que frase profunda, né, de amor à igreja. E aí ele foi condenado ao exílio e posteriormente ao martírio. E quando ele foi ser martirizado e ele morreu degolado, ele mesmo quis atar os olhos dele. Então a faixa que né, colocavam nos olhos da pessoa que ia ser degolada, ele mesmo quis fazer, né, ter esse gesto assim de atar os seus próprios olhos. Então estava ciente dali, né, estava bem convicto do que ia acontecer com ele. Então, assim, uma observação que a gente quer fazer aqui é que existem 2 São Ciprianos. Então, esse aqui, ele foi santo da igreja, nasceu em Cartago, né, e está na oração da Eucarística Primeira. E existe um outro São Cipriano que, popularmente, ele é conhecido como o Bruxo, mas a gente não vai entrar na história dele aqui. Quem sabe um dia a gente fale sobre ele, sobre a conversão desse outro São Cipriano. Mas esse que a gente está falando aqui é o São Cipriano que nasceu em Cartago. Se alguém tiver dúvida sobre qual São Cipriano, esse aqui é o Tássio Cecílio Cipriano. É o nome dele completo aqui E ele foi bispo. Acho que é o primeiro aqui que a gente fala que não foi papa, né? Ele foi bispo. Ele foi o primeiro bispo que era nessa província de Cartago, que a Dani comentou. Eu até fui buscar, né, onde que ficava esse lugar, né? Ele fica ali onde é a Tunísia hoje, né? Na região norte da África ali. E só uma curiosidade, né? A África, continente, se chama África porque existia uma região no norte ali que se chamava África, e era a região conhecida. Né? E como era a região conhecida, depois tudo que veio para baixo ficou África também. Só uma aula de história, rapidinho. E aí, só para complementar, né? Aí ele era um professor, né, de retórica, e teve a vida totalmente modificada quando ele se converteu ao cristianismo, como a Dani comentou, aí por volta dos 40 anos de idade, né? E aí ele se tornou um líder muito influente já na igreja ali de Cartago, e aí virou papa, papa não. Bispo. A gente veio falando numa sequência de papas, aí agora todo mundo é papa. E o curioso é que ele é do período também de São Cornélio, né? E também ele era da linha de São Cornélio com relação a lidar com os cristãos nesse momento eu falei de apostasia, mas tem um nome diferente aqui para esse momento, que é lápse, que eles chamam, né? Que é isso, era mesmo, lápse. Tinham renunciado à fé, né? Então, ele tem muitos escritos ainda resguardados, né? Protegidos, a igreja tem esses escritos, e ele foi também, né, martirizado, né? Mais um mártir aqui, durante o império do imperador Valeriano, né? E aí a sua recusa, né, em renunciar à fé só solidificou, né, a sua reputação como um santo da igreja primitiva. Tá, ninguém vai falar dos problemas que ele enfrentou. Complementa aí. Porque todos nós temos probleminha, né, gente? Não dá pra ser bispo, papa, santo sem problema, não. Tem que ter umas guerras, tem que ter umas pestes, tem que ter uns negócios, né? E São Cipriano não foi diferente, não. A igreja estava passando por sérios problemas. Atacar, não tem jeito, né? Hã? Tem que ter uns bichos ruins pra atacar. Tem, gente. Por isso que a nossa vida tá muito boa. A gente fala assim, eita, vai vir uma gripe, senhor. Precisa vir uma gripe, a gente dá uma ofertada, né? Ai, Deus, gente, brincadeiras à parte, né? No episcopado de Cipriano, a igreja estava passando ali por problemas também. Os imperadores Valeriano e Décio estavam perseguindo, né? E sem trégua. E além dessa perseguição, a que já estava acontecendo, que já era o Ó do Borogodó, ainda tinha uma peste que estava ali, né? Deixando todo mundo desesperado. Então, ele teve essa grande tribulação aí no episcopado dele. Mas como o Rodrigo e a Dani já falaram, né? Um homem de muita fé, um homem de muita coragem, que nos deixa assim, esse legado de valentia. E aí, só para complementar, para a gente finalizar aí São Cipriano, em 258, ainda com a perseguição contra a igreja, ele foi denunciado e sentenciado à morte por decapitação. As atas escritas revelam que neste dia, quando o procônsul determinou a sentença, as únicas palavras proferidas por ele foi graças a Deus.
Então me remeteu uma frase que a gente usa bastante, né? Em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo devemos louvar ao Senhor. Então, que São Cipriano rogue por nós nos dias de tribulações e que a gente consiga dar graças em tudo. E aí eu vou terminar São Cipriano repetindo a frase dele: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja como mãe. Então, o próximo que a gente vai falar é sobre São Lourenço. Ele nasceu na Espanha, e aí a gente está saindo um pouco já desse, né? Começamos ali muito em Roma, Itália e tudo mais, já passamos ali pela África, agora a gente tem um que nasceu na Espanha, na primeira metade do século III, e ele se destacou pela sua piedade e caridade. Era um homem muito piedoso e caridoso, e cuidava muito disso. O Papa Sisto II confiou-lhe a função de arquidiácono, onde ele era responsável pelas atividades caritativas na Diocese de Roma. Então, ou seja, ele, por ter essa questão toda, né, da piedade e da caridade, de cuidar dos pobres, de distribuir, né, o Papa confiou isso para ele. Então, era a missão dele cuidar das atividades de caridade ali na Diocese de Roma. E ele também foi vítima da perseguição de Valeriano. Então, Valeriano ordenou ali que todos os bispos, presbíteros e diáconos fossem mortos. E ele acabou sendo preso primeiro, né? E o imperador ordenou que ele entregasse o tesouro. Essa parte é muito legal, vou dar um ênfase aqui, né? Porque o imperador falou assim, já que o Papa Sisto, né, entregou ali essa função caritativa, então ele tinha que cuidar de algum valor, né, de dinheiro para distribuir para os pobres. O imperador ficou sabendo disso, então falou, não matou São Lourenço de cara e falou assim, então vem aqui, Lourenço, e me traga o tesouro da igreja, já que você é o cara que tem aí, que fica com o dinheiro, me traga o tesouro da igreja. Aí ele falou, tá bom, me dá aí 3 dias que eu vou trazer para você o tesouro da igreja. Aí chega São Lourenço com todos os enfermos, indigentes, marginalizados, e apresenta lá para o imperador e fala, eis aqui o tesouro da igreja. Eu falei, cara, na hora que eu li isso, eu falei, nossa, o cara é muito top demais. E o legal é que quando ele fez isso, ele apresentou, mas durante esses 3 dias ele saiu distribuindo mesmo a igreja para que não achasse, né? Então ele deu para os pobres mesmo, deu para todo mundo e pegou e levou os pobres pro imperador ali, né? Que lógico que não gostou muito da situação, né? E aí ele é condenado à morte, né? E aí a morte por assadura, né? Então colocam ele lá numa grelha e começam a assá-lo, né? E aí quando o soldado vai olhar para ele, para ver se já tinha morrido, né? Ele olha pro soldado e fala, não, agora vira do outro lado porque tá mal passado esse outro lado aqui. e aí ele acaba morrendo mesmo, né? E tanto que a iconografia dele é ele segurando uma grelha, né? Que é o instrumento que ele morreu. E ele é um dos santos mais famosos desses primeiros séculos, assim. Ele é muito reconhecido, né? Principalmente ali na Europa, né? Ele é muito famoso, São Lourenço, né? Então é um dos, assim, já é um dos grandes santos, sabe? Assim, da igreja mesmo, muito conhecido, né? Já é São Lourenço, né? Até pelo esse toque de humor, né? Porque ele teve um espírito aí todo, né? Pode virar aí que tá mal passado aqui, tá? Então ele tem essa questão do, assim, conhecido também por esse toquezinho de humor, assim, nesse momento de martírio. De sofrer com alegria mesmo, né? Sim. E a gente fala que a gente tem que sofrer com alegria e a gente louva, mas não é aquele louvor assim, nossa, eu tô louvando real, assim, a tribulação, né? A gente louva porque a gente sabe que a gente tem que louvar. Nesse caso de São Lourenço, aí você vê que realmente é real, é do coração, né? A alegria, a espontaneidade. Cara, tô passada. Então, para a gente continuar, vamos em São Crisógono. Eu até pensei que era alguma forma geométrica. Desculpa, foi só uma brincadeira, São Crisógono. Desculpa. Crisógono era um soldado romano que se converteu ao cristianismo, e aí ele se tornou sacerdote. Então, ele foi vigário por 2 anos. E por isso, ao invés de ser preso com a chegada da perseguição, ele ficou confinado na casa do nobre Rufino.
E também se converteu. Ô, gente, esse povo também, eles se convertiam assim, né? Tipo, passava, convertia, né? Todo mundo que eles iam convivendo, eles iam convertendo, né? Meu Deus. Esse é o poder de persuasão né, de pregar o evangelho com toda a sua vida, a sua força, seu entendimento e com a ação de Deus. É sempre assim, converteu fulano, ciclano e toda a família. Converteu fulano, ciclano e toda a família. Daí ele ficou conhecido por ter convertido a fé de Cristo e também Anastácia, que era filha do ilustre pretextado e esposa do Públio, que a segregou com sua casa por causa de sua religião. Então, assim, ó, além deles converterem o povo, vamos colocar assim, tô fazendo aspas aqui, mais fáceis, eles convertiam o povo, tipo assim, surreal. Pensa aí numa pessoa que era surreal hoje em dia a gente converter. A gente não, né, mas tipo, nós sermos usados para converter. Não que pode dar ruim? Não vamos falar o nome de ninguém, cada um que tá ouvindo aí pensa. Tá bom, a gente não vai falar o nome de nenhum político, tá bom, vai. Que a gente acha impossível converter. Mas esse povo convertia, esse povo que tipo era impossível, entendeu? Então assim, a gente tem muito que aprender com eles mesmo. Você me lembrou uma conversa que tive essa semana, né, no trabalho, que me falaram assim, Rodrigo, você falou que se um político determinado se arrependesse no fim da vida dele, ele iria para o céu. Mas você acredita mesmo que ele vai se arrepender? Eu falei, não, mas eu não disse isso. Eu não disse que eu acredito que ele vai se arrepender. Eu disse que eu acredito que Deus tem a capacidade de perdoá-lo. Agora, se ele vai arrepender ou não, é outra conversa. É ele que tem que se entender com Deus, né? Mas sim, eu acredito que se ele se arrepender, a misericórdia de Deus é para ele também. Por mais que a gente goste ou não goste, não tem jeito. E quando a gente se arrepende, Rodrigo, assim, essa misericórdia, ela é derramada sobre nós de forma abundante, que a gente começa a seguir Jesus e a fazer coisas extraordinárias através da ação do Espírito Santo. Que é o que esse povo fazia aqui, sair escondido para fazer doação, sair escondido para levar água, sair escondido para ouvir a palavra, né? Então... E assim, no século III, tudo isso que a gente falou até agora é até o século III. Então, é no momento, talvez, que a igreja tenha tido mais perseguição na sua história. E quanto mais perseguia, mais eles tinham coragem de ir lá falar, pregar, evangelizar, não importa. Se tivesse que pagar com a vida, vai pagar com a vida, né? Mas era exatamente isso que convertia, né? O exemplo de que as pessoas muitas se converteram vendo os cristãos sendo perseguidos e mortos de forma drástica e ainda se mantendo fiéis. Então, quando um cristão era morto, trucidado ali, era, sei lá, das piores maneiras possíveis, mas ele se mantinha fiel, as pessoas que estavam ao redor viam e falavam, não, eu quero essa fé aí. Que olha esse cara, ele tá morrendo, eles estão arrancando as unhas, cortando o bucho, arrancando couro, e ele tá lá ainda firme e não, então eu também quero isso aí pra mim. Então era isso que convertia muito também, esse exemplo. E uma curiosidade sobre São Crisógono, que é a basílica que tem dele lá em Roma, tive a oportunidade de ir lá, né, no final do ano, porque é onde está o corpo de Ana Maria Taide. Da Beata Ana Maria Taide está na Basílica de São Olha só, e a Crisógono. gente tem episódio sobre ela, hein, gente? A gente tem episódio sobre ela. Volta lá e procura que a gente tem. É uma pequena curiosidade e coincidência, né? Ah, que ótimo, que bom, então. Eu não sabia que você tinha ido nesse aqui, Crisógono, não. E eu acompanhei sua viagem. É onde está o corpo da... Não, sim, mas eu não sabia que... Que era essa igreja. É. Também não que sabia, era não. Eu consultei o Google agora. Eu não lembrava. Eu não lembrava que era a mesma igreja. Eu reconheci pelo bairro. Certo. Eu reconheci E pelo aí... bairro. Eu falei, eu fui nesse bairro lá. E é o bairro que tinha o corpo da Ana Maria Taide, né? Só então, para finalizar o que a Dani falou sobre o exemplo, né? Crisógono também, né? Morreu decapitado, porque até lhe ofertaram, né? Para que ele renegasse a fé e tal. Ele falou, não, vou renegar minha fé não, tá louco? E aí foi decapitado, gente. Mais um Marte para nossa lista. E aí, falando de São João e São Paulo, não é João Batista, não é o João discípulo apóstolo, e nem São Paulo, que era Saulo, tá, pessoal? Que são dois cristãos, né, que são venerados na Igreja Católica e também na Igreja Ortodoxa. Eles não eram irmãos biológicos,
mas tamanha era a proximidade, né, e a amizade deles, eles eram irmãos na fé e na devoção, tá? E aí falando um pouquinho de São João. São João, ele era um monge, né, e São Paulo, ele era o seu irmão espiritual, tá, beleza. Pula essa parte, vou falar de novo São João aqui. Falando um pouco de São João, ele era um monge, né, ele vivia em Roma durante o reinado do imperador romano Juliano, que era um apóstata do século IV, e ele era um homem muito piedoso, né, que dedicou sua vida toda para oração e caridade. Ele possuía uma casa em Roma, e aí a gente vai falar dessa casa mais para frente depois, que ele usava para abrigar os órfãos, viúvas e outros necessitados. Muitos desses órfãos e viúvas eram filhos de cristãos que tinham sido mortos, né? E ele é conhecido também por ter uma visão celestial de São Paulo, esse sim, São Paulo apóstolo, né? Que o encorajou a permanecer firme em sua fé durante a perseguição. Então este é São João. E aí falando de São Paulo, que era esse irmão na fé de São João, ele era um soldado romano que foi convertido ao cristianismo. Ele servia no exército lá sobre o imperador Constâncio II, mas abandonou a carreira militar para se dedicar à vida religiosa. E aqui, pessoal, parece ser uma simples conversão, mas não é, né? Ele também saiu de perseguidor, né, aos cristãos, como soldado romano, a perseguido, né? Essa foi a escolha dele. E aí ele se juntou a São João, né, em sua casa em Roma, e viveram ali a vida de oração e serviço aos pobres, e ele foi martirizado, né, pelo imperador Juliano e decapitado, né, por sua fé. Por que eu comentei da casa dele ali de São João? Porque esta casa foi justamente dentro dela que os dois foram martirizados, né? Os dois foram decapitados na casa, que hoje é uma igreja lá em Roma, que é a igreja de São João em São Paulo, né? Então, que fica perto lá do Monte Célio, né? Então, é por isso que eu comentei nessa casa, que serviu de tanta ajuda, né, e benevolência desses dois, também foi o local onde eles foram martirizados. E aí, pessoal, só para deixar claro, né? E aí, voltando, como são santos muito antigos, pode ser que tenha alguma divergência, mas pelo menos nas minhas pesquisas eles falam que não eram irmãos de sangue, mas há outros lugares que falam que sim, eles eram irmãos de sangue. Mas independente disso, eles eram irmãos da fé. Então, eu acho que só fica importante esse disclaimer aqui, porque talvez se vocês procurarem, vocês vão achar, né, alguns sites falando que eles eram sim irmãos de sangue, tá bom? E a gente não tem como confirmar isso. Um dia lá no reino do céu a gente pergunta para eles ali se eram irmãos de sangue ou não, né? Vamos lá, falando então aqui, acho que a gente chegou aqui, pessoal, nos últimos dois, né, que a gente vai falar, aqui dos 12, né, que a gente comentou, que é São Cosme e São Damião. Os dois eram irmãos, né, irmãos gêmeos, né, eles nasceram em uma família cristã na Arábia. Desde jovens, eles demonstraram talento e interesse na área da medicina. Eles foram educados, né, nessa disciplina, nessa arte, né, de cura e da medicina, né, e eles se tornariam, né, depois aí famosos como santos médicos. São Cosme e São Damião, eles viveram durante os primeiros séculos também aqui, né, até o século III depois de Cristo. Eles eram de uma família cristã, e eles também foram martirizados, né, durante o reinado do imperador Diocleciano. Às vezes a gente ouve falar tanto de Nero, né, que perseguiu os cristãos porque ele matou ali os principais apóstolos, né? Mas a maior perseguição que ele fez foi esse imperador aqui, né, que foi Diocleciano. Né? Foi o período pior da igreja, mas como ali aquele momento dos apóstolos, né, com Jesus no barco, né, quando o vento vem e tal, e eles ficam desesperados, Jesus acalma o mar. Logo depois também aqui, né, desse momento, tem de fato aí a conversão de Constantino, né, e da sua mãe Santa Helena, na verdade a primeira sua mãe, né, Santa Helena, e aí a igreja para de ser perseguida, né, então a gente vê aqui mais uma vez, né, que passa por um momento de grande turbulência e depois Deus vem e acalma, né, um pouco a igreja, mas eles foram também martirizados por São não, Deus me livre, foram martirizados por Diocleciano. É que foi tanto santo. A gente tá falando de santo que já virou santo. Já converti até Diocleciano. Já converteu. Pô, gente, eu nunca soube que eles eram padroeiros dos médicos. Padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Cara, que da hora, não sabia não. Porque infelizmente a gente fica associando as docinhos, né? Então, aí tem que falar que, assim, existe uma questão com alguns santos da Igreja Católica
e é o caso de Cosme e Damião, que eles foram associados a outras religiões, né? Religiões afrodescendentes, assim, tipo Candomblé, Umbanda, porque na época que os escravos vieram para o Brasil, um jeito dos escravos enganarem os senhores ali para poder praticar ali as suas religiões, eram adotar vou usar esse termo, personagens católicos, então santos católicos, né, para encobrir ali as entidades que eles cultuavam. Então, como São Jorge, Cosme e Damião, São Sebastião, tem vários santos católicos que são, que se você for ver, né, no Candomblé ou em outras religiões assim, vocês encontram eles lá. Mas, na verdade, é uma forma de mascarar, né? Que foi a forma que eles encontraram para mascarar a religião e poder praticar suas religiões mais livremente. E Cosme e Damião tem essa questão. Então, existia aí um costume... Peraí. Quando eu estava pesquisando sobre eles, né, fala-se muito que eles também exerciam muito a medicina de forma voluntária, então que eram almas boas, almas piedosas, né? E aí ficou minha dúvida, quando eu, ainda estudando sobre eles, fiz realmente esse comparativo aí, relacionado a essa doação, que no dia de Cosme e Damião, muitas pessoas que são dessas religiões que você citou, elas saem entregando saquinhos, né, com balinhas e com doces, e fala que é o saquinho de Cosme e Damião. Eu fiquei sem entender, e não fui me aprofundar, qual a relação de Cosme e Damião com doce. Assim, não entendi. Tem alguma explicação? Não tem aqui, pelo que eu vi, assim, eu não consigo falar muito no detalhe, porque eu não tenho conhecimento para isso. O que eu entendi, que eu vi aqui, é que eles têm uns costumes de distribuir nos dias específicos da religião deles lá, comidas, né? Determinadas comidas para determinados tipos de entidades. E no dia de São Cosme e Damião, além de algumas comidas, eles também entraram com os doces, porque isso era voltado para as crianças. Então foi um costume, assim, não tem uma relação direta, pelo menos até onde eu vi, eu não conheço, então já estou assumindo aqui, eu não tenho profundidade de conhecimento para falar. Mas até onde eu pesquisei e vi, não tinha uma relação direta exatamente. Não, dou doce porque São Cosme e Damião gostava de açúcar. Não, entendeu? Não achei essa relação. Está mais relacionado a comidas, porque as entidades, elas têm segundo a crença deles, têm umas preferências alimentares, digamos assim. Então, eles distribuem isso nesses dias. E os doces entraram junto para atrair as crianças. Então, para agradar as crianças. Né? Mas esse não é um costume católico. Isso que eu ia falar, que fique bem claro aqui que nesse episódio que nós estamos falando de São Cosme e Damião, são santos católicos, e nós, como católicos apostólicos romanos, não temos esse costume. Então, né? A gente tem o costume de rezar mesmo pelo santo, rezar, né? Se alguém da igreja, por acaso, faz isso, é porque foi influenciado pela essa outra religião e faz por desconhecimento, talvez, por ingenuidade, sei lá. Talvez aprendeu aí do avô, da avó, sabe? Esses costumes antigos, assim, que se misturam. Então, a pessoa acaba repetindo sem muito saber. Mas não é, né, que fique claro, assim, que não é um costume católico. A gente não tem que distribuir doce no dia de São Cosme e Damião. Na verdade, na Igreja Católica não tem nada que a gente tem que fazer assim, né, Dani? Tipo, tem que dar uma parada pra... Não existe isso, assim, a gente acredita que a gente reza, a gente tem fé, né? O que a gente oferta são as nossas dores e sacrifícios, né? Os nossos jejuns, as nossas orações, penitências. Nossos rosários aí na madruga. É, isso daí. Eu só queria falar mais 3 curiosidades sobre Cosme e Damião, que eles eram muito conhecidos por fazer o seu trabalho médico e eles não aceitavam pagamento, né? Eles não aceitavam dinheiro, né, para esse serviço deles. A segunda curiosidade é quando eles foram presos, tentaram machucá-los de tudo que é jeito, né? Torturaram para que eles renunciassem à fé cristã, né?
seja por água, fogo, ar, né? E nenhuma dessas formas os machucavam, né? Aí até que eles foram decapitados por uma espada. E a terceira e última é que além deles dois, eles tiveram mais 3 irmãos que também foram mártires, né? Que é Antimo, Leôncio e Euprépio, né? Os 3 também foram martirizados no mesmo período aí que os dois. Família santa, né? A gente tem alguns exemplos aí ao longo da história de famílias inteiras que foram, né, ou foram martirizadas ou se tornaram, né, a história mais recente, né, eu lembro, já me vem diretamente a família de Santa Teresinha, mas, olha aí, mais uma família santa. Santa Teresinha, eu posso dizer que eu ganhei uns pontos com os pais dela ali, né? Você quer tornar público essa história ou fica só para o SPN? Fica para outro episódio. Finalizamos, né? Então passamos os 12 santos aqui, todos eles, como vocês puderam ver, pessoal, são mártires, né? Da igreja, muitos famosos. Então se a gente voltar lá nos 5 aspectos que levavam a entrar aqui na oração eucarística, de cabeça a gente já vê 2 aqui logo de cara, que são mártires e muito conhecidos, né? Todos eles. Né, mas certamente a gente deve achar os outros 3 também, cada um deles. E eu queria citar bem rápido aqui somente os outros 12 que a gente não falou, né, só para que fique também a curiosidade aí de vocês, que é Santo Estevão, São Matias, São Barnabé, Santo Inácio, Santo Alexandre, São Marcelino, São Pedro, que não é o Papa, né? Santa Felicidade, Santa Perpétua, Santa Ágata, Santa Luzia, Santa Inês, Santa Cecília e Santa Anastácia. Né, são os outros 12 que a gente não conversou aqui agora, né, que somando esses 12 que a gente não falou, os 12 que a gente falou e os 12 apóstolos, dão os 36 santos da oração eucarística. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes da gente já partir para o encerramento. Não, só queria dizer que se a gente já ficou esse tempo todo para falar desse, imagina se a gente fosse falar de todo mundo, né? O episódio ia ter 5 horas de duração. Então foi por isso que a gente optou não falar né, de falar de todos num episódio só, senão seria algo muito longo, mas se no futuro a gente entender que vale ter parte 2, aí a gente faz a parte 2 da oração eucarística 1. Da oração eucarística 1, né? Porque com certeza esses outros santos que o Rodrigo citou agora têm histórias muito boas para contar, assim, são santos, alguns são bem mais conhecidos, né? Então Santa Cecília, eu acho que é mais popular, assim, então fica aí em aberto, quem sabe um dia a gente faça a parte 2. E eu não acredito mais em você, né, que fala que não estudou, que só tem um resumo e você tem tudo. É isso aí, também não acredito. Não dá. Gente, eu juro que eu achava que eu não ia falar nada, eu ia passar o episódio calada. Não, quando você começou falando aquilo, eu falei, até falei, não vou nem comentar. Não, é sério, assim. Mas não. porque você tem facilidade, Dani, de ler a vida do santo e memorizar, e você já consegue criar uma narrativa, entendeu? Cara, esse pra mim foi o episódio mais difícil pra estudar. Não, mas foi 10, foi top, você arrasou. Muito bem, pessoal, então a gente aqui vai encerrando, né, esse episódio. Então assim, a gente espera que a história desses santos tragam bastante inspiração para cada um de vocês, como trouxe para a gente. E vamos lembrar, né, que esses santos viveram numa época de extrema perseguição, onde eles não tinham as igrejas que nós temos hoje, eles não tinham as basílicas em Roma que existem hoje, que a gente pode ir lá conhecer, né, e graças a eles, que tudo isso passou a existir dentro da igreja, porque eles foram fiéis, né, na obra de Deus, né, e certamente Deus os confiou muito mais, né, então que a gente possa, assim como eles também, um dia dizer isso, né, que a nossa vida ela foi modificada pela ação do Espírito Santo, como eles podem certamente dizer isso até o fim da vida deles, né, e que a gente possa também dizer isso nas nossas vidas, e quem sabe um dia, e sim, além de uma brincadeira, que isso seja um desejo nosso de coração, que nossos nomes estejam no altar, né, para a oração também eucarística, seja 1, 2, 3, seja qual for a oração eucarística, que rezemos por isso e façamos valer a pena por isso, porque estes já foram a igreja militante. Hoje a igreja militante somos nós. Eles já estão lá na igreja triunfante. Eles já cumpriram o papel deles. Agora a herança deles está na nossa mão. Que a gente tenha coragem, né, de segui-la, né, e de, com ousadia também, anunciar a fé no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Amém?
Amém, é isso aí. Amém. A vida de santidade é só Pela misericórdia.